Mateus 16, 18. Aqui o Senhor Jesus falando ao Pedro sobre aquilo que o Senhor tinha revelado ao Pedro. O Senhor perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E o Pedro respondeu, por revelação do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vocês vejam que depois, no versículo 22, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Repreendeu o Senhor. Está vendo, irmão? Você elogia alguém, aí a pessoa começa a te repreender, né? O Senhor elogiou Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Você recebeu uma revelação de Deus, Pedro. Aí o Pedro se achou, né, como o pessoal diz aí, né? E começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. O Senhor estava dizendo: eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser crucificado, vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia. O Pedro está falando: não. O Senhor Jesus veio para isso. E o Pedro estava falando: não. Não, o Senhor não pode morrer. Tem muita gente que é assim, né, irmãos? Então, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Já estou aqui no versículo 23. Voltando, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tem muita gente que recebe a revelação de Deus, como Pedro recebeu, e não compreende as coisas de Deus. Irmãos, a melhor coisa dessa vida, anota aí, no topo da sua agenda, a melhor coisa dessa vida é conhecer cada vez mais a Deus. Quando você conhece a Deus, você cresce em fé, você cresce em sabedoria, você cresce em entendimento e discernimento espiritual. O importante é conhecer Deus. Tem gente que passa 70, 80 anos nessa vida, morre sem conhecer a Deus, irmão. Que perda, que prejuízo. Não conhece a Deus. Ele imagina como é Deus e segue a sua vida assim como aquilo que ele imaginou, né? Por isso que se perdem por aí, por isso que são muitos afastados do Senhor. Tem que se conhecer a Deus. E a única fonte segura de conhecimento de Deus é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, escrita pelo Espírito Santo de Deus. Então não perca tempo, irmãos. Eu sei que você estuda, você tem que conhecer tecnologia, tem que conhecer isso, tem que conhecer aquilo. Mas às vezes você emprega algum tempo, desculpe até falar, irmão, me perdoe. Mas você emprega algum tempo em conhecer alguma coisa que é pura bobagem, que não serve para nada, né? Você perde tempo. O diabo rouba o seu tempo. Invista o seu tempo no conhecimento de Deus, né? Ouça mais a pregação da palavra, onde a palavra é pregada, onde não tem muito fuzuê, não, né? Ouça mais a palavra, leia mais a Bíblia, procure conhecer a Deus, né? E eu tenho certeza que você vai crescer em fé, vai ter mais paz no coração, né? Você veja um caso do Jó. O Jó sofreu um bocado, sabe por quê? No final ele confessa: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos viram a ti, agora eu te conheço. Se ele conhecesse a Deus desde o princípio, ele não teria o medo que ele tinha, o medo de perder tudo, e não perderia tudo. Entenda, irmãos, não importa, a pessoa pode ter riquezas como o Jó era a pessoa mais rica do Oriente, mas se não conhece a Deus, o que acontece? A pessoa tem medo de perder tudo, a pessoa guarda mágoa no coração, a pessoa faz isso, faz aquilo, guarda alguns sentimentos ruins e vive mal, né? Porque quando você guarda algumas coisas no seu coração, por exemplo, ansiedade, a pessoa desenvolve gastrite, uma série de coisas, né? O medo, a pessoa não sossega, não dorme de noite, né? A tristeza, se ela deixa vir a tristeza, sabe o que acontece? Ela vai se intensificando, a tristeza, se ela não mandar embora, acaba chegando ao nível de uma depressão, né? E aí a depressão leva a uma série de coisas, né? Vocês podem ver que as pessoas que se matam por aí afora são as pessoas que foram levadas antes de uma depressão. Não conhece a Deus, não conhece o poder de Deus, né? E aí ela, com os valores dela distorcidos, tudo ruindo, às vezes a pessoa até não desmorona financeiramente, mas moralmente, né? Fica presa a um vício, presa às drogas, bate aquele desespero, porque tudo é bombardeio do inimigo. O inimigo vai bombardeando e leva a pessoa num estágio pior, que é a maior das fugas, né? Que é o suicídio, né? Então, muitas vezes,
a falta de conhecimento de Deus é que leva a tudo isso. Eu, antes de conhecer a Deus, quanta besteira eu fazia, e quantas besteiras eu cria, né? Comprava um carro novo e ia, pegava a estrada e ia para lá. Eu fazia cada besteira, cada bobagem, irmãos. Hoje, quando eu conheço a Deus, que a luz brilhou na minha vida, que eu conheço mais a palavra de Deus, eu falo, poxa vida, hein? Quanta besteira eu fiz, né? Se eu tivesse conhecido a Deus antes, eu não teria feito tanto. Mas Deus tem o tempo certo para tudo. Muitas vezes a pessoa precisa passar por aquilo para que ela dê valor hoje pelo entendimento, pelo conhecimento, pela visão que ela tem, né? E aqui, irmãos, o que acontece? Esse texto prova que uma pessoa é usada por Deus, como foi o Pedro. Se ela não vigiar, vem o inimigo e a usa também. Aqui, irmãos, a nossa mente, ela está, vamos dizer assim, aberta. Se ela não estiver protegida com a palavra, vem um bombardeio do inimigo, e aí ela fala como falou Pedro aqui. Você recebe uma revelação de Deus, você é de Deus, você está na casa de Deus, Deus falou com você. Mas se você não vigiar aqui, aquele que anda em derredor, ele vai te bombardear aqui em primeiro lugar. Ele pode te bombardear com uma enfermidade, né? Mas o foco, o alvo principal do inimigo é a sua mente. Ele bombardeia aqui, aí você fala o que não deve falar, como falou Pedro, e o Senhor o repreende e coloca no devido lugar. Falou, Pedro, você foi usado pelo Espírito Santo para ter revelação. Agora você está sendo usado pelo Satanás. O Senhor Jesus não falou para trás de mim, Pedro. O que o Senhor Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, né? Que está entrando na mente do Pedro. Isso que a gente tem que ter como entendimento. E aqui no versículo 18 diz, pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a pedra da igreja, a pedra que a igreja foi edificada, qual foi? Pedro? Não. A revelação que o Pedro teve, né? E sobre essa pedra, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa é a pedra que a igreja tem que se sustentar. Uma igreja que não confessa Jesus Cristo como Filho de Deus e que ele vive, não é uma igreja de Deus, é uma seita qualquer. Então, Jesus Cristo tem que ser o ponto central de uma igreja. Não pode ser o Buda, não pode ser Maomé, não pode ser o Kardec, tudo isso é fora da direção de Deus. A igreja do Senhor diz, Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, é Deus, o verbo que se fez carne, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Toda igreja que confessa isso, que norteia a sua obra, é igreja de Deus. E a igreja, quando é de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não prevalecem. Né? O evangelho vai acabar. Não, irmão. O evangelho foi perseguido durante muitos anos, em muitos lugares. Né? E sobreviveu. Porque Deus está no controle. Deus até permite. Né? Mas ressurge. Não morre. Porque o inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor. É o que diz a palavra do Senhor. E aqui no versículo 19 diz, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Irmãos, quais são as chaves do reino dos céus? O que são as chaves? É aquela ferramenta pequenininha que abre uma porta grande? Né? As chaves são as revelações de Deus. Revelações espirituais. Por exemplo, antigamente a gente não tinha a chave, uma chave do reino de Deus, e quando acontecia algum mal, a gente culpava o fulano, o beltrano ou o ciclano. Um dos três é o culpado. Né? E muitas vezes, você mesmo. Muitas vezes você culpava você. Hoje, você recebeu uma chave. E com essa chave você abriu uma porta. E você sabe que todos os males procedem de um só lugar. Do inimigo. Mas foi ele que fez, pastor. Mas quem bombardeou a mente dele? Mas aquela pessoa não tem jeito, ela é tudo isso, é tudo aquilo. Mas quem invadiu a mente dela? Irmãos, Deus, como a gente vive dizendo, Deus não criou ninguém ruim. Deus não faz coisa ruim, irmão. Deus só faz o bem. Satanás é que transformou.
Satanás transforma as pessoas boas, inicialmente, quando crianças, e transforma a mente delas de tal maneira que se tornam pessoas más. Muitas vezes, mas com uma justificativa, um desejo de vingança. Uma pessoa que foi abusada na infância, uma pessoa que teve uma infância sofrida, ela se revolta, esse sentimento de revolta vem do diabo, e ela quer descontar em quem não tem nada a ver com o peixe, né? Então o diabo, ele quer matar, roubar, destruir, não importa se é o Zezinho, o Joaquinzinho ou o Mariozinho. Ele quer matar, roubar, destruir. Se for os três, melhor para ele. Mas se for um, não importa a identidade. É claro que ele tem um alvo preferencial, né? Ele tem lá o filé mignon dele, né? Que é derrubar um crente. Quando ele derruba um crente, irmão, aí ele usa o crente caído como propaganda. Está vendo? Não vale a pena servir Deus. Olha lá, está caído. Tá? Esse é o alvo principal, mas ele quer tudo. Tanto é, irmãos, que o mundo todo está enganado por ele. O mundo todo caiu na mentira dele. Ah, faça a sua vontade. Ah, você é o seu próprio Deus. Não, o que importa é que você tem liberdade. Não, pode fazer isso, é uma opção de vida. Não, pode fazer isso, não tem problema. Não, isso é coisa de crente radical. Pode fazer. E faz um monte de aberrações. Coloca um monte de sujeira nos meios de comunicação. Tudo porcaria, tudo lixo, né? Para nós que temos entendimento. Mas as pessoas estão se deleitando nesse lixo, né? As coisas estão cada vez piores, né? Como eu estava falando outro dia, antigamente uma pessoa entrar na televisão, fazer um programa de TV, ela tinha que ter talento, tinha que cantar bem, ter talento. Hoje em dia, você pega uma dúzia de vagabundos, coloca dentro de uma casa e faz um programa ali de audiência. Veja como o mundo está. Sem valor nenhum, não contribui nada para você, não te agrega nada. Não te traz nenhum conhecimento proveitoso, né? Então está sendo uma concessão do governo. Um governo sério deveria rever essa concessão, porque devia instruir o povo na ciência, na tecnologia, nos valores, né? Está destruindo. Então Satanás está por trás de tudo isso. Ele manipula o mundo, ele engana o mundo com seus prazeres, com as suas facilidades, né? Então, nós temos que estar atento a isso. Nós estamos no mundo físico, mas não devemos estar no mundo moral. Porque eles têm valores distorcidos, eles não aceitam Jesus, não aceitam os mandamentos da palavra de Deus, tá? Ah, pastor, mas como dizer que o senhor está certo e eles estão errados? Porque a palavra de Deus edifica, restaura. A palavra de Deus cura, liberta, abençoa, traz resultado. As coisas do mundo só estragam as coisas, só destroem as coisas, destroem os valores. Irmãos, eu nunca vi, espero nunca ouvir dizer que um crente se matou. Eu nunca ouvi e espero nunca ouvir. Mas no mundo isso está ficando cada vez mais frequente, irmão. Entendam a diferença? Há uma diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Ah, pastor, mas ele é uma boa pessoa, mas era desinformada. Ele tomou a decisão de crer em algumas coisas que não é a palavra de Deus. Hoje, irmãos, com a pregação do Evangelho, todos têm o livre-arbítrio de escolher. Ou segue a direção de Deus ou não segue. A pessoa tem essa opção. Aquele que seguir, glória a Deus. Depois ele vai ver o resultado final. Mas aquele que não seguir, misericórdia, né? Então nós temos que entender isso daí. E nós recebemos do Senhor chaves do reino, que são revelações da palavra de Deus. Em cima dessas revelações, quando tiverem duas pessoas que concordarem, que confessarem, que ligarem na terra, para ligar tem que ter duas, né? Será ligado nos céus. Entendam? A reivindicação coletiva, a reivindicação em união, para Deus, vale muito. Às vezes vale muito mais
do que uma reivindicação individual. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa pede e não sabe o que está pedindo. Como aquele coxo na porta do templo. A pessoa era coxa, mancava a vida toda e estava pedindo dinheiro, em vez de pedir cura. Estava na porta do templo. Não estava dentro do templo. Se estivesse dentro do templo, ele aprenderia que ele tinha que buscar a cura e não dinheiro. Né? Afinal de contas, a igreja não é lugar de dinheiro. Lugar de dinheiro é no banco. Né? Igreja é lugar de oração. Então, nós temos que ter esse entendimento. Quando você pede em concordância com alguém, a pessoa vai falar: ô irmão, o que você está pedindo aí está meio... Mas quando você está em concordância, a pessoa fala: não, nós queremos isso. Porque individualmente a gente pode pedir aquilo que é errado, de uma maneira errada. Mas quando você concorda com alguém em busca de um único objetivo, que não vai abençoar só você, vai abençoar você e aquele que está ligando com você, chega com mais velocidade esse pedido ao Senhor. E a resposta vem mais rápida. Quando você liga na terra, é ligado no céu. Porque quando você pede em concordância, você pede aquilo que é de interesse coletivo e não interesse individual. Aí eu quero, é para mim, Senhor, para minha família. Não. Quando que Deus virou o cativeiro do Jó? O Jó não tinha saúde, não tinha filhos, não tinha bens. Ele podia pedir saúde, uma família, filhos e bens para o Senhor. Senhor, me restaure tudo que eu perdi. Não, ele intercedia pelos amigos, ele tirou o foco dele. Intercedia pelos amigos. E aí Deus deu tudo em dobro para ele. E deve ter abençoado os amigos também em nome do Senhor Jesus. Entendam? É isso, irmãos. Tira o foco de você. Muitas vezes você está numa luta grande, né, irmão? Você está pedindo. Mas muitas vezes você está numa luta grande e Deus coloca uma pessoa do seu lado que precisa mais que você. Para você a sua luta é gigantesca. Mas quando você ouve a luta da pessoa, você fala: poxa, a minha é café pequeno, hein? Aí você intercede pela pessoa. É isso, cristão é ser solidário. Cristão é amar o próximo como a você mesmo. Aquilo que você pede para você, peça para o próximo. Entenda, irmãos? Essa é a direção de Deus, esse é o Espírito do Senhor. Então tem que ligar, tem que unir. Tem que pedir aquilo que é coletivo. Senhor, abençoe todos os membros dessa igreja. Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de um milagre, mas eu quero a bênção sobre a sua igreja, Senhor. E não só, Senhor, me dá, né? E aqui diz, no versículo, nós paramos no 19, no 23, nós já vimos, né? Para trás de mim, Satanás, né? Muitas vezes... e você tem que falar assim, irmão. Você não tem que falar para trás de mim, Davi. Brincadeira, né? Você tem que falar para trás de mim, Satanás, porque Satanás é que está falando através da boca da pessoa. Satanás estava falando através da boca do Pedro aqui, que tinha sido usado, que a boca que tinha sido usada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o espiritual é terrível. Muitas vezes você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo sendo usada por Deus, o diabo está bombardeando ela, irmão. E de vez em quando o diabo usa a boca dela. Né? A gente tem que estar atento a isso. É claro que quanto mais você se cercar, quanto mais você souber disso, que Pedro não sabia, né? Menos isso vai acontecer. Porque ele anda em derredor, e anda mesmo. A palavra diz que ele anda em derredor, ele anda. Bramando como um leão. Né? Leão bêbado, né? Leão que usa brama, então, bramando como leão, buscando quem possa tragar, irmãos. Buscando quem possa tragar, não está buscando o fulano, beltrano, ciclano, qualquer um. Que der brecha, ele entra. Como Pedro deu brecha aqui. Versículo 24, 25 diz: os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, está vendo? Olha o que disse isso. Renuncie-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la.
Está vendo, irmãos? No reino dos céus, parece que as coisas são inversas, né? O maior é aquele que mais serve. Tanto é que o nosso Deus só nos serviu se Jesus só nos serviu, né? E aqui está dizendo que se você quiser salvar a sua vida, você tem que perder a sua vida. Não perder, você tem que renunciá-la, entregá-la nas mãos do Senhor. Senhor, agora é o Senhor que dirige minha vida. Ô pastor, como é que o Senhor vai dirigir a vida de uma pessoa? Ela simplesmente obedecendo aquilo que está escrito, né? Que é a ordem e direção de Deus. Perdoando, não murmurando, não blasfemando, né? Se esforçando com bom ânimo, e vai por aí afora, né? Então, muitas vezes, para você conquistar algo precioso, você tem que renunciar algo valoroso. Deus não vai pedir para você renunciar a qualquer coisa, não. Ele vai pedir para você renunciar aquilo que tem valor para você. Porque Deus não quer sobra, Deus não quer resto. Ele sempre dá o melhor, Ele sempre quer o melhor. Então, sabe o que Deus quer? A sua vida, irmão. Entrega para o Senhor, deixa Ele dirigir. Ele dirige melhor que você, irmão, né? Você não tem habilitação para dirigir no mundo espiritual. Então, entendam, muitas vezes quando você faz a sua vontade, você está falando, Deus, sai da minha frente aqui, deixa eu fazer minha vontade. Mas quando você renuncia a sua vontade, fala, Senhor, eu quero a sua vontade. Deus vai estar no comando da sua vida quando você consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Se você não consultar, Deus não está no comando, quem está no comando é você. E quando você comanda, pode dar certo, pode não dar, né? O inimigo vai interferir. Mas quando Deus está no comando, Ele abre os caminhos. Ele diz que abre rios no deserto, né? Então, entenda, é isso que nós temos que entender, irmãos. Renunciar, abrir mão, doar, é uma bênção. Principalmente quando você faz isso com a direção de Deus e para Deus. Deus quer algo precioso para nos dar mais. Quando é que Deus abriu os céus e mostrou tudo para Abraão? Quando Abraão estava idolatrando seu filho, e Deus falou, Abraão, eu quero um menino em sacrifício. O que Abraão falou? Não, Senhor, não. Ele obedeceu, irmão. Porque ele sabia que aquele menino era fruto da ação de Deus. Tudo é fruto da ação de Deus, mas ele sabia. Ele estava com 100 anos, quando teve o menino. Ele recebeu a promessa antes, é claro. Mas quando teve, já não tinha mais idade para ter e teve. Foi Deus que fez. Então ele reconhecia. O Senhor Deus, como o Jó falou, o Senhor Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o Senhor queria só provar Jó. E ele renunciou ao filho, temporariamente, né? Quando você renuncia a algo para Deus, e sabe uma coisa que Deus quer que você renuncie para Ele? Tempo. Renuncie tempo para Deus. Renuncie tempo para ouvir a palavra de Deus. Renuncie tempo para meditar nas Escrituras. Renuncie tempo para orar. Essa renúncia que Deus quer. Porque quando você semeia tempo para Deus, você colhe toda a sorte de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo que vem.